Fala, Dev! Hoje eu separei aqui uma lista com exercícios condicionais para que a gente consiga resolver e colocar em prática o que a gente viu na última aula. Mas lembrando que aqui a proposta é que a gente entenda a fundamentação, então não se prendam muito, eu não estou conseguindo lembrar se é system, ponto, console, ponto. Por enquanto só esqueçam esse ponto. Lembrem que aqui a lógica está toda em cima da fundamentação e não da linguagem. Então não faz diferença de forma explícita como eu faço essa pergunta para o usuário, não faz diferença como eu mostro isso para o usuário. Essas linhas de comando, essas decorações, assim, esses decorados que a gente precisa fazer, eles não são o mais importante, porque isso vai mudar de linguagem para linguagem. Então, quando a gente for para o computador, a gente vai ver que com a IDE, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, que é um editor de texto com algumas funcionalidades extras, quando a gente estiver usando essa ferramenta, ela vai nos ajudar muito com isso e ela vai nos dar cola do que a gente precisa. Então, não se fixem na forma de escrita, tá? Na sintaxe. Vamos focar aqui na fundamentação, ok? E aí, como todos os outros desafios, a minha proposta é a mesma. Leiam o exercício, até leiam aqui o exercício junto comigo antes que eu comece a fazer, e aí pausa, tenta resolver, volta e verifica a resposta, certo? Então, vamos lá. Hoje eu separei aqui 7 perguntas. Algumas delas são um pouco mais complexas do que as que a gente já viu, mas a ideia é exatamente essa, tá? É pra gente se exercitar. Então vamos lá. Antes de mais nada, o meu primeiro exercício é verificar se um ano bissexto e informar isso para o usuário. E aí eu lembrei ali as regras do ano bissexto, é que ele tem que ser múltiplo de 4. Ao mesmo tempo, ele não pode ser múltiplo de 100 e, ao mesmo tempo que isso, ele precisa ser um múltiplo de 400, a menos que ele seja um múltiplo de 400. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente escreve isso computacionalmente? Antes de mais nada, eu vou precisar ter uma variável do tipo inteiro e eu vou guardar aqui a informação do ano. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui. System.console, abre, fecha, ponto, readline. E o que eu quero mostrar para o usuário? E aí aqui eu vou mostrar para o usuário só um informe um ano, que é a única informação que eu preciso, tá? Aqui ele está quebrando a linha. Ele está quebrando a linha porque não tem espaço na tela, tá? Mas ok, vamos lá. E aí eu preciso fazer a verificação, que na verdade ela vai além disso, né? Aqui a nossa IA, ela sugeriu essa possibilidade aqui de ano, resto com 4 igual a 0. Só que a gente sabe que isso não é suficiente. Isso é só a primeira regra. A gente precisa contemplar a segunda regra também. E aí aqui a nossa segunda regra é que, ao mesmo tempo que isso acontece, eu preciso também suprir essa segunda parte aqui, que é, ele não pode ser múltiplo de 100. Como é que eu faço essa verificação? Eu pego a variável resto com 100 e eu tenho que dizer que isso tem que ser diferente de 0. Ok? A menos que, ou seja, ou, ela seja múltiplo de 400. E aí, year resto com 400 for igual a 0. Ok. Com essa linha, eu consigo fazer a verificação se o meu ano é bissexto. E aí, para informar para o usuário, eu só passo um system.out.println, o ano tal é bissexto. De modo contrário, ou seja, se ele não entrou aqui nessa primeira parte, porque ele falhou aqui nessa verificação, porque o usuário passou um ano que não é bissexto, então eu digo que o ano tal não é um ano bissexto. Indo para a próxima. Aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? A gente vai desenhar a nossa primeira tela, entre aspas, com muitas aspas por enquanto, tá? Mas a gente vai desenhar a nossa primeira estrutura em que a gente vai mostrar mais de uma informação por vez para o usuário para pegar alguma informação que a gente quer. Então aqui é um sisteminha de se inscrever, como se fosse um formulário, em que a pessoa vai colocar algumas informações aqui e o nosso sistema vai fazer a validação se, com base nessas validações que ela colocou, ela pode ou não se encaixar como um cadastro de reserva de vaga, tá? Um cotista. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa não, eu vou optar por fazer, porque eu imagino que fica mais didático, uma variável de controle. Então eu vou fazer aqui um boolean, que eu vou chamar de result, que vai ser o resultado, se ele pode ou não ser um cotista. Eu vou partir do pressuposto que nenhum
nenhum participante vai poder ser cotista. Se em algum momento ele preencher o requisito que precisa, eu transformo ele para que ele possa ser um cotista, ok? Mas é essa a lógica que eu vou seguir. E aí a gente precisa fazer cada uma das verificações. Então, antes de mais nada, a primeira aqui, eu vou só colocar na mesma ordem aqui de cima só por causa do toque, tá? Então aqui, vou começar com renda per capita, depois necessidades especiais, se é portador de alguma necessidade especial, se estudou em escola, não. Agora tá na mesma ordem dos dois lados. E aí a gente tem ali as regras. Então vamos começar ali com a regra salarial. Então, se o salário, eu vou escrever as regras literalmente, tá? Então, se o salário, isso aqui que eu tô fazendo agora se chama divisão em conquista. O que acontece? A gente tem um problema muito grande. Então a gente pega esse problema, a gente divide ele em vários problemas pequenininhos e vai resolvendo ele por partes. Então eu vou resolver a primeira parte do salário e aí isso vai me mostrar problemas que eu em tese não estou conseguindo ver e aí eu vou ir solucionando esses problemas. Terminei o salário, aí eu passo para o próximo tópico, ok? Isso aqui é muito importante, inclusive no meio acadêmico, para a gente conseguir manter a calma quando a gente for fazer uma prova, que a gente tem um tempo muito curto para resolver isso, ou quando a gente tem alguma coisa no trabalho que a gente tem um tempo muito curto, é a gente conseguir parar, pensar de forma racional e, ok, vamos lá, qual é o problema que eu tenho? E aí eu quebro, vou achando outros problemas para ir resolvendo eles, certo? Então aqui, antes de mais nada, o salário tem que ser menor do que 1.500. Se isso acontecer, então result recebe true. Então, se o salário for menor do que 1.500, ele pode ser cotista. Ok, resolvi aqui em tese o primeiro ponto. Só que eu ainda não tenho uma variável salário, então eu preciso criar. E salário é um double, né? Então eu vou ter aqui um double salary e recebe. Opa, double ponto parse double de system.console fecha ponto readline informe o salário per capita, salário por pessoa. Ok. Então, perguntei para o usuário qual é o salário, ele informou, eu guardo isso nessa variável de salário e aí faço a verificação se o salário vai ser menor ou igual a 1.500. E aí, para os outros, em todos os casos eu vou ter uma lista, tá? Por quê? Aqui eu tô dizendo que eu preciso verificar se ele estudou em escola pública ou não. Só que eu não posso perguntar para ele... Opa. Eu não posso perguntar para ele... É difícil. Eu não posso perguntar para ele assim, por exemplo. Supondo que eu tô dentro do readline ali, tá? Informe se você estudou... Ou, por exemplo, você estudou em escola pública? E deixar como uma string, por exemplo, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o usuário pode responder sim, sim, sim. Opa, ele desfez. Sim, porque escreveu errado. Tá, enfim. Ou toda e outra qualquer variação que vocês puderem imaginar. O S maiúsculo. Tá? Então, isso aqui abre um precedente para muitos erros. Então, eu não posso simplesmente perguntar dessa forma. Então, eu preciso limitar isso para o usuário. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui eu vou criar abaixo mesmo, tá? Seguindo. Não é exatamente assim que a gente vai fazer na prática, mas funciona. Então a gente vai fazer desse jeito por uma questão didática. Depois a gente vai estruturando melhor. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar aqui as opções para o usuário. Então eu começo mostrando para ele quais são as opções que ele tem. Deixa eu colocar um system aqui. Eu vou começar mostrando as opções que ele tem. Decisão sobre escolaridade. E aí eu vou dar as opções para ele. 1 para a escola pública. E 2 para a escola privada.
Então aqui, lembrando, no System eu estou só mostrando essas informações para o usuário. Então vai aparecer como se fosse um menuzinho. Vai aparecer ali uma informação uma informação embaixo da outra. Depois disso, aí sim eu vou ter essa informação aqui. E aí, ao invés de ser double, vai ser integer. Então eu vou ter integer escolaridade. Vamos dar uma pesquisada como é que a gente pode colocar o nome da variável. Aqui então eu decidi chamar ele de scanning e criei uma réplica do que a gente já tinha feito embaixo para etnia. Vamos ver aqui o que estava errado então. Aqui é mudo. Unicity. Tá, tinha botado um i a mais na primeira opção. Ok. E aí eu vou dizer, informe o código referente à sua etnia. E aí a pessoa vai escolher. Só que aí qual é o problema aqui? Aqui eu tenho várias opções que elas entram como cota. Eu posso ter tanto 1, quanto 2, quanto 3. E elas poderiam entrar aqui assim, por exemplo. Tá? Eu poderia fazer isso, que não está errado, mas é uma forma redundante de fazer, tá? É desnecessário, tem um gasto desnecessário. Mas funcionaria. Se eu fizesse assim, funcionaria. Mas aí eu tenho 3 ifs para tratar a mesma coisa. Só que isso aqui pode nos induzir a um outro erro. Aí, nesse caso, seria um erro, tá? Que seria o seguinte. Eu poderia pensar, não, peraí. Então, quem é que não tem direito? Quem não tem direito é o cara que votou 4. Então, eu poderia dizer aqui que se for diferente do que 4, o resultado vai ser true. E aí isso aqui nos geraria um erro, tá? Por que isso aqui nos gera um erro? Porque se a pessoa informou 5, ou 8, ou 20, ou menos 2, eu tô dizendo que ela tem direito a receber cota, sendo que ela nem tá dentro do meu escopo, tá? Então tá. Então se isso aqui não é o suficiente, ou se isso aqui não fica bom, e isso aqui também não fica bom, o que eu preciso fazer? Qual é a solução que eu sugiro, que eu acho que fica mais elegante? Seria o seguinte, eu vou manter essa lógica de que se ele for diferente de 4, ele tem direito, porém, por fora desse cara aqui, eu vou fazer uma outra verificação, que é se é válido. Então eu vou verificar se essa minha variável ela é maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo essa minha variável precisa ser menor ou igual a 4. Ou seja, ela está dentro dos valores possíveis. Ou ela é 1, ou ela é 2, ou ela é 3, ou ela é 4. Quando isso acontecer, aí sim eu vou fazer a verificação. Se esse cara aqui é falso. Ou seja, se ele não está dentro do grupo 4. Se ele está dentro de qualquer outro grupo válido, se ele está dentro do grupo 1, 2 ou 3, então ele pode ser cotista. Ok? Essa aqui era a diferença que tinha nesse caso aqui em específico. Tá, mas aí se eu fizesse ali, se for igual a 1 ou se for igual a 3, se for igual a... Funcionaria? Funcionaria. Qual outra forma eu poderia fazer? Eu poderia fazer literalmente do jeito que eu acabei de dizer. Eu poderia verificar tudo em um só. Por exemplo, se isso aqui for exatamente igual a 1 ou se for exatamente igual a 2 ou se for exatamente igual a 3. Funcionaria também do mesmo jeito. Tá? Isso aqui seria a mesma coisa que isso aqui. Eu acho esse aqui mais elegante. Tá? Mas os dois funcionam. Certo? Vamos pro próximo então. No próximo aqui, a ordem do exercício é pequenininha e ele na verdade é mais uma questão racional. A gente tem que pensar mais em qual é o problema do que os outros. Porque o que acontece? Esse aqui eu tenho que verificar se a dezena de um número qualquer é um número par. Então vamos pensar num número qualquer. 1, 2, 3. 4, 5, 6.
E aí eu quero saber se a dezena desse número, ou seja, se o 5 aqui é um número par ou ímpar. A gente já viu como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para tirar o último dígito de um número? Eu divido por 10. E aí, quando eu divido por 10, eu vou ter um resultado que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu quero pegar o último dígito, eu faço o resto com 10. E aqui eu vou ter o resultado 5. Como é que eu sei se o número é par ou não? Eu faço ele resto com 2. Que nesse caso aqui, eu vou ter 1. Ou seja, ele é ímpar. Certo? Então a lógica vai ser essa. Eu tenho que dividir por 10, fazer resto com 10, resto com 2. Então tá. Então vamos lá. Eu vou ter um número inteiro, que eu vou chamar de number mesmo, que é um número qualquer. E vou fazer aquela conversão com a receitinha de bolo. Que vai ser system.console.readline informe um número. E é que a pessoa vai informar um número qualquer. Ok. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar... Eu poderia ter uma outra variável de apoio aqui, tá? Que seria o número... O número para verificação. Poderia ter, tá? Eu não precisaria, mas eu poderia ter. Que seria o número, que é aquela regra ali de baixo, né? É o número dividido por 10, resto com 10. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou pegar um número como 1, 2, 3, vou dividir por 10 e vou pegar resto com 10. E aí eu vou transformar esse 1, 2, 3 em 2. Estou pegando só o segundo dígito. E aí eu já tenho essa variável aqui. E aí eu verificaria se o número que eu quero verificar, resto com 2, for igual a 0, então eu mostro para o usuário system.out.println o número informado é par. E aí aqui eu ainda poderia ter um else, se isso não acontecer. Então, o número informado é ímpar. Ok? Tá, e aí isso aqui seria suficiente? Isso aqui funcionaria? Não. Por quê? Porque a problemática principal desse problema aqui, ela não é só o problema lógico de conseguir verificar se o número resta com 2, ou entender que eu preciso dividir por 10 e fazer resto com 10. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma verificação maior aqui, que é a seguinte: se o meu número é um número válido. Quando que eu não tenho um número válido? Se eu tiver aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha entregado esse aqui. Esse aqui é o resultado. Eu entreguei como se isso fosse o resultado. Então, o que acontece aqui se o usuário passar a informar um número 5? Ele vai pegar 5, o computador não sabe o que é dezena, nem o problema, tá? Isso aqui é só a gente que sabe. Então ele vai pegar esse número 5 e ele vai fazer 5 dividido por 10, resto com 10, e ele vai tirar resto com 2 disso e vai te dar algum resultado. Seja que ele é par ou que ele é ímpar. Ok? Independente do resultado que ele te der, não é o que a gente está pedindo, porque a gente quer saber da dezena. E ele nem tem dezena. Ele vai fazer aqui a divisão, e aí no momento que ele dividir esse número por 10, ele vai dar 0,5, e ele vai pegar 10% de 0,5. Ok? Então, não é o que a gente quer. Ele vai pegar 0,0 ou alguma outra coisa. E aí a gente vai tirar resto disso, e a gente não está fazendo a dezena, tá? Então, o que a gente precisa garantir aqui? Que o nosso número, o número que o usuário informou, ele precisa ser maior ou igual a 10. Aí, se isso acontecer, e somente se, daí então eu vou fazer o que o meu sistema tem que fazer. Aí eu vou dividir por 10 e tudo mais. Se isso não acontecer, o que eu faço? Eu vou mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que o número informado é inválido. Certo? Entenderam por que isso aqui precisa acontecer? Porque se eu preciso verificar a dezena, o meu número tem que ter dezena. Então eu estou colocando toda a lógica do meu sistema,
A única informação que eu faço é pegar o número do usuário. Sabendo qual foi esse número informado pelo usuário, eu verifico se ele cabe dentro dos números que o meu sistema consegue tratar, que são os números que tem dezena. Então, se isso acontecer, então eu trato todas essas informações, faço dividido por 10, resto por 10, isolo, verifico, separo o ímpar e tudo mais, e mostro essa informação para o usuário. Se não, eu só digo para ele que o número não é válido. Ok? Esse aí era o pulo do gato dessa questão. Depois, então, dando sequência, a gente vai para o número 4. Eu vou pegar 3 notas de aluno, vou calcular a média e informar se ele foi aprovado, se ele está em exame ou se ele foi reprovado. Beleza. Então, pode ser. Eu só não gosto do termo note. Mas tá. Vou fazer a mesma coisa para os 3, tá? Então, vou criar 3 variáveis. Todas elas vão ser do tipo double. E aí, só aqui para o usuário, para... Ah, não, ele já está dizendo aqui em cima. Eu vou fazer diferente. Vou fazer assim. Vou deixar aqui embaixo, nota 1, nota 2 e nota 3. E vou tirar esse print aqui que eu não gostei muito da sugestão dele, não. Então tá. Vou deixar como nota. É que note ali parece de anotação. Mas ok. E aí eu vou tirar a média dessas notas, tá? Então ele vai fazer lá 3 provas, ou 2 trabalhos e uma prova, enfim, 3 avaliações, 3 exames. E aí eu vou pegar a média disso e com a média disso eu vou verificar se ele foi reprovado, se ele está aprovado ou se ele foi para exame. Então, como que eu sei isso? Eu vou fazer um if, verificando se a média, que é a nossa primeira regra aqui, com nota maior ou igual a 7, ele já está aprovado. Então, se a nota for maior ou igual a 7, aí, o aluno foi aprovado. Se não, ou seja, se ele não foi aprovado, e essa lógica aqui que é importante a gente conseguir pensar, tá? Só existe uma possibilidade. Ou ele está aprovado, ou ele está em exame, ou ele está reprovado. Então não faz sentido eu colocar um embaixo do outro. Eu não preciso fazer mais de uma verificação. Se eu sei que ele está aprovado, vamos pensar no mundo real. Eu sei que o meu aluno está aprovado. Eu vou verificar se ele está em exame? Não. Eu vou verificar se ele está reprovado? Não, porque ele está aprovado. Então, se ele não está aprovado, aí sim, aí eu caio para as outras possibilidades. Que é, eu vou verificar se ele está reprovado. Se a nota for menor do que 5, o meu aluno está reprovado. Reprovado. Ok? Então vamos lá. Se a nota for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se a nota for se não, ou seja, se ele não está aprovado, aí eu vou fazer a verificação. Se a nota for menor do que 5, então isso significa que ele já está reprovado. Não tem nada que ele possa fazer para passar. Se não, o aluno está em exame. Por quê? Eu já verifiquei se a nota é maior ou igual a 7. Então eu já sei que se ele passou ou não. Se ele não passou, aí ele veio para cá. Só que a nota dele não está menor do que 5. Então se a nota dele não é maior ou igual a 7 e também não é menor ou igual a 5, e também não é menor do que 5, isso significa que ela tem que estar em uma faixa que seja maior do que 5 e menor do que 7. E isso significa que ele está em exame. Ok? Essa aí era mais tranquilinha, mais para a gente pensar aqui na questão de estruturação e para a gente entender aqui esse encadeamento de if-else, né? Que a gente já está fazendo isso, inclusive, em outras questões aqui. A gente está encadeando, colocando ifs dentro de elses, só que isso eu estou fazendo a construção didática, eu estou pensando exatamente de forma estruturada e tentando explicar da forma mais cabível possível para que vocês consigam entender qual é a minha linha de raciocínio para chegar nisso. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu só vou fazer essas outras verificações se essa primeira não for atendida. E aqui dentro eu só vou fazer essa outra verificação se essa aqui não for atendida. Ok? Então, essa é a lógica da gente ir encadeando. Esse aqui é interessante. Vamos ordenar duas variáveis em ordem crescente. Então, eu tenho aqui... É isso aqui mesmo. Eu tenho aqui 2 números, então. Isso aqui, vamos pensar na lógica, tá? A proposta desse aqui é que a gente entenda escopo. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui dentro
dentro do meu sistema, de modo geral, tá? Eu tenho duas variáveis, um número 1 e um número 2. E eu quero ordenar essas duas variáveis de modo crescente, ou seja, o menor valor tem que ficar na variável 1 e o valor menor tem que ficar na variável 2. É isso, né? Em ordem crescente, ok. Então, se o número 1 for 2 e o número 2 for 1, no final, o número 2 deve valer 2 e o número 1 deve valer 1. Tá. Então, eu vou pegar aqui dois valores. E aí eu vou verificar se o 1... Aqui, só que ele fez errado. Se o 1... Ah, não, tá certo. Se o 1 for maior do que o 2, então eu troco eles de lugar. E aí aqui, por que isso aqui está acontecendo? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho aqui, vamos supor que a minha variável 1 valha 123, enquanto a minha variável 2, vou dar nomes aqui, vou chamar de N1 e N2, tá? O meu N1 vai ser igual a 123 e o meu N2 vai ser igual a 32. Ok? E aí ele está desordenado. Só que se eu fizer, por exemplo, N1 recebe N2, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, então? Eu vou ter que o meu N1 agora vale 32, porque eu disse ali que N1 recebe o que N2 tem, e N2 vai ser igual a 32 também. E aí eu acabei de perder esse valor 123. Então isso não pode acontecer. Então como é que a gente faz para que isso não aconteça? A gente vai criar uma outra variável, que aqui a gente está chamando de variável aux, de auxiliar. E essa auxiliar vai receber N1. Então vamos voltar aqui os... Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Aí. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ter uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar vai receber o N1. Então agora o auxiliar vale 123. Aí sim, aí eu consigo fazer essa sequência aqui que a gente estava fazendo. O N1 vai receber N2. Então o N1 agora vale 32 e o N2 também vale 32. E aí o que eu faço é dizer que o N2 agora recebe o auxiliar. Se o meu auxiliar valia 123, então agora eu inverti as variáveis. O N1 agora vale 32 e o meu N2 agora vale 123. Certo? Então é isso aí. Então aqui a gente está fazendo a verificação. Se o número 1 for maior do que o número 2, então eu inverto eles de posição, usando essa variável auxiliar para isso. E aí aqui é importante perceber que dentro do if a gente está passando um int. Ou seja, eu estou criando uma variável dentro de um escopo fechado. Ela só existe dentro do if, que é delimitado pelas chaves. Então, se aqui embaixo eu mandasse mostrar, por exemplo, system de aux não existe. O meu sistema vai dizer que deu erro porque a variável aux não existe. Porque a variável só existe aqui dentro. E aí isso é muito importante por uma questão de performance. Então eu poderia criar aqui em cima um int aux vazio. E aí aqui eu só dizer que o aux recebe isso? Poderia. Qual seria a utilidade? Nenhuma. Eu estou gerando mais gasto computacional. Eu poderia acessar o aux agora aqui fora do if. Ele existiria tanto dentro do if quanto fora. Só que eu vou ter uma variável inútil ali que vai estar ocupando espaço de memória, enfim, completamente desnecessário. Tá? Então, aqui a gente vai ter essa variável que existe só dentro desse contexto. Quando a gente chegar agora na parte de loops, na sequência, a gente vai ver isso também dentro do for. Ele cria também uma variável de index que faz exatamente a mesma coisa. Então, é isso aqui. Então, eu ordeno. Aqui nem precisa mostrar para o usuário, nem nada do gênero. Tá? A ordem não pede isso, mas eu poderia mostrar aqui também só dizendo o número 1 é tal e o número 2 é tal. Enfim, mas tá certinho. Depois eu preciso mostrar o menor valor entre três variáveis. A mesma coisa. Essa lógica do if aqui tá errada, tá? Então eu já vou apagar. Mas eu vou aproveitar aqui que ele gerou informar os números. Informe um número, outro número e mais um número. Então eu tenho três números. Como é que eu sei quem é o menor? Eu vou criar aqui uma variável de apoio que eu vou chamar de less, de menor. E aí eu vou dizer que o meu menor recebe 0. Recebe 0?
Não. Tá, aqui eu vou tratar como menor recebe 0 só pra gente não deixar complexo, tá? Mas isso aqui poderia gerar um problema. Porque se o usuário informar, por exemplo, -1 é um número. E aí isso poderia ser um problema. Mas aqui eu vou tratar como se a gente estivesse pegando só números positivos. Então o meu menor vai ser 0. E aí quais são as verificações que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se o meu número 1 é menor do que o menor. Se isso acontecer, o meu menor recebe -1. E aí aqui eu poderia fazer a verificação assim. Tá? Então assim como eu fiz para o 1, eu poderia fazer para o 2 e poderia fazer para o 3. Aqui, aí eu preciso mostrar o menor valor. E aí eu digo que o menor valor é o menor. Certo? Porque o que vai acontecer aqui? Vamos pensar o seguinte. Aqui eu teria que ter um número muito grande, na verdade. Tá. Existem métodos para chamar o maior valor inteiro possível. Mas eu vou colocar um valor fictício aqui, tá? Só para a gente ter um número de referência. Então eu estou supondo que o usuário vai colocar só números menores do que esse. Então, se o meu número 1 for menor do que esse número, que ele provavelmente vai ser, o meu menor se torna o número 1. Então, vamos pegar os números aqui. Vamos supor que o usuário informou 321, 486 e 16. O que ele vai fazer? Ele vai verificar 321 é menor do que 200 mil? Sim. Então agora o meu menor se torna 321. Aí ele vai verificar. Número 2, 586. 586 é menor do que 321? Não. Então pula para o próximo. Depois, 16 é menor do que 321? É. Então o meu menor agora é o 16. E aí eu mostro. O menor valor é 16. Certo? Vamos lá para os últimos. Não, vamos para o último. Nesse último aqui a gente tem uma lista de clientes que a gente vai encaminhar mensagens específicas segundo alguma característica do cliente. Então eu separei aqui uma lista com nome, gênero, data de nascimento, salário. Só para a gente ter referência. Só ajustar aqui rapidinho. Não. Então vamos lá. Eu vou mandar várias mensagens diferentes, tendo em vista algumas coisas. Tá? Então vamos lá. O que o meu usuário vai ter? Aqui eu não preciso perguntar para o usuário, porque eu estou supondo que o meu sistema já tem, tá? Então eu vou ter um name, eu vou ter um gênero, que é um char, ele está guardando um dígito só. Gender. Eu vou ter uma data de nascimento, que eu vou tratar como uma string, nesse caso. Date birth. Data de nascimento. E uma variável do tipo double. Agora que eu percebi, eu acho que lá em cima, aqui, o sistema fez sugestão de double com D maiúsculo. É passado batido. Isso aqui que é as coisas que eu estava comentando. Isso aqui é coisa que vai gerar problema depois quando... O problema de usar IA é isso, né? Às vezes ele tira umas ideias meio malucas. E aí, se a gente não tá ligado, passa completamente batido. Então tá. Essas aqui são as variáveis que eu vou ter e que eu vou usar para fazer verificação. Então, eu vou mandar mensagens específicas. A primeira mensagem que eu quero é se o usuário for uma mulher, ou seja, se gender for igual. E aqui eu vou usar aspas simples, porque é um char. E vou passar o valor que eu quero, f.
com um salário maior do que 3 mil. Então, ao mesmo tempo, um salário igual a zero, maior do que 3 mil. Então, mensagem para mulher, tá? Eu vou deixar essas mensagens genéricas mesmo. E aí depois eu vou fazer todas as outras verificações. Então, se... Esse aqui é para exercitar mesmo, tá? Se for uma mulher ou um homem com um salário maior do que 3 mil. Então, aqui é uma questão de interpretação de texto, tá? Eu vou pegar só salário maior do que 3 mil. Por quê? Porque dentro do meu sistema só existem 2 gêneros possíveis, que é o F e o M. Então, se eu só estou fazendo essa verificação de homem e mulher, e aqui eu estou dizendo que eu vou mandar mensagem tanto para homem quanto para mulher, seria a mesma coisa dizer que eu não estou fazendo verificação nenhuma. Então, se eu não estou fazendo verificação nenhuma de gênero, essa informação é completamente irrelevante dentro da ordem. E aí a única coisa que eu preciso é saber se a pessoa recebe mais do que 3 mil. E ela recebe. Então, se recebe mais do que 3 mil, eu vou ter uma mensagem para mulheres e homens com um salário maior do que 3 mil. Depois eu vou mandar mensagem para mulheres femininas, mulheres com mais de 30 anos. Aqui, vamos pensar um pouco. Aqui a gente vai ter um problema, na verdade. Esse meu date birth aqui, ele não pode ser isso, tá? Desse jeito que tá. Eu vou ter que ter ele fragmentado mesmo. Eu vou ter que ter o dia, o mês e o ano. Porque eu vou precisar fazer esse cálculo de idade. A menos que aqui eu já tivesse a idade. Mas como em banco de dados a gente geralmente não tem a idade, vamos considerar que isso aqui é como se fosse um banquinho de dados, não, um mochinho. E se isso acontecer, então eu realmente precisaria fazer a verificação. Tá. Então vamos lá. Eu preciso verificar se a pessoa tem mais de 30 anos. Então, como é que eu vou verificar se a pessoa tem mais de 30 anos? Aqui ele está me dizendo se o ano for maior do que 30. Para simplificar aqui, como a lógica é if, vamos fazer o seguinte. Para não ter que ficar fazendo cálculo de data, vamos levar em consideração só o ano. Tá? Então, se o ano menos o nosso ano atual, 2024, for maior do que 30, aliás, ao contrário, né? Senão não vai dar nunca a resposta que a gente quer. Se 2024, que é o ano que a gente tá, menos o ano que a pessoa nasceu, for maior ou igual, não, com mais de 30. Então, for maior do que 30, mensagem para mulheres com mais de 30. Então, feminino, mais de 30. Tá? Só pra gente não ter que ficar fazendo cálculo com data e coisa do gênero, porque senão vai aumentar muito a complexidade e não é a proposta dessa parte. Mandar mensagens para homem com salário maior do que 5 mil, então vai ser a mesma coisa que esse aqui, só que aqui ao invés de feminino vai ser masculino, salário maior do que 5 mil. E aqui para homens com salário maior que 5 mil. Ok. O que mais? Mandar mensagem para pessoas com salário maior que 5 mil entre 20 e 30 anos. Tá. Esse aqui vai ser parecido com esse aqui. É sobre pessoas, então não tem a distinção do gênero, mas tem distinção de salário maior do que... Muito grande essas ordens de exercício. Maior do que 5 mil. E tem que ter menos de 30. Eu vou isolar aqui, não precisaria, mas eu vou isolar só para ficar mais legível, tá? E vou botar mais um parênteses aqui.
A idade da pessoa tem que ser maior do que 20 e ao mesmo tempo menor do que 30. Então, pessoas entre 20 e 30. Entre 20 e 30. Então, eu vou tratar menor igual a 20 e maior igual a 30. A pessoa está entre 20 e 30. Vou manter aberto. E a última, mandar uma mensagem para o homem com idade de 20, entre 20 e 40. E mulheres com idade de 25 a 35. Ou para qualquer pessoa. Esse aqui é o mais complexo. Eu vou até copiar lá para baixo para a gente não ter que ficar subindo aqui. Então, vamos lá. Eu vou mandar uma mensagem para homens com 20 e 40. É a mesma mensagem, tá? Então aqui. Pode ser esse aqui. Vou copiar esse aqui. Vou mandar mensagem para homens com idade. Já até pego de cima, né? Que já tinha essa divisãozinha. Tá. É bom pra gente exercitar. Aqui a escrita. E aqui 2024 menos o ano for menor do que 40. Entre 20 aqui. Então, se o gênero for masculino, e aí aqui eu vou isolar um parênteses para cada, tá? Então, se isso acontecer, ou vou botar um chavezinho aqui só para ele parar de reclamar. Ou, qual é a outra opção? Mulheres com idades de 25 a 35. Vou copiar esse. Vou copiar esse aqui mesmo. Esse do homem. E aí eu vou só mudar as informações. Eu vou dar um Enter aqui depois do ou, só para ficar mais legível. Se for uma mulher que tem de 25 até 35, ou para qualquer pessoa que receba um salário maior do que 5 mil. Então, ou, aí eu não vou fazer verificação de gênero, salário maior ou igual, maior do que 5 mil. Se alguma dessas condições for cumprida, então eu mostro a mensagem para o grupo. Só pra gente não botar toda a descrição. E aí que eu vou dar mais um Enter só pra gente conseguir visualizar o que eu fiz. Ó. Eu coloquei um parênteses por fora de tudo, que é esse parênteses branco que tá piscando aí na minha tela. E aí, além disso, eu coloquei um parênteses rosa desses aqui por fora para tratar cada um dos casos. Eu vou só criar uma variável de apoio aqui no nosso sisteminha de modo geral, só para facilitar, que aqui ao invés de ter só o ano, eu vou ter um outro int, que vai ser o current year, que vai receber 2024. Por que eu vou fazer isso? Eu vou colocar lá esses 2024 aqui para os nossos cálculos. Vou substituir em todos aqui. Deu. Por que eu vou fazer isso? Porque se mudou o ano e eu quero testar de novo, eu vou mudar aqui para 2025, eu só preciso mudar aqui e o meu sistema todo já vai executar de forma correta. Se tivesse do jeito que estava, eu teria que vir aqui um por um e mudar para 2025. E isso não faz parte da regra do negócio propriamente dito, né? Diferente dos outros aqui, que é salário menor do que 5 mil, do que 3 mil. Nesse caso, sim, eu vou tratar com variáveis estáticas, porque daqui a pouco eu posso querer com salário de 13.500. Aqui as idades, por exemplo, a gente tem 20, 25, 30, 35, 40, acho que 50? Não, até 40. Então, todas essas verificações aqui acontecem. E essa lista aqui, na verdade, é só para a gente conseguir entender como isso estaria no banco de dados, já para começar a fazer mais ou menos uma correlação de que essas informações elas são guardadas assim, num banco, de uma forma muito, muito parecida com isso. E aí a gente vai ter que pegar essas informações e tratar elas de alguma forma. E aí, por enquanto, o que a gente fez ali foi basicamente
a gente não tá nem verificando, né, para quem a gente tá mandando, mas a gente poderia vir aqui e ver, tipo, essa primeira mensagem aqui, quem são as pessoas que ela vai alcançar, quem são as pessoas do gênero feminino que tem mais de 3 mil de salário. Aí a gente viria aqui, ó, aí filtraria, tá? Feminino só tem essas duas. Quem é que recebe mais de 3 mil? Só a Maria. Então essa mensagem vai ser mandada só para ela. Aí nesse outro caso aqui, um salário maior do que 3 mil, qualquer pessoa. Então a gente vai olhar só na coluna de salário. Então vai ter aqui o Pedro, o Paulo e a Maria. E assim sucessivamente, tá? Para todos os outros casos. Essa lista aqui, ela é mais extensa, ela acaba sendo um pouco mais complexa também. A gente precisa pensar, eu tentei colocar desafios mais ou menos complementares, no sentido de tentar abranger o máximo de coisas possíveis. Mas a ideia é exatamente essa, tá? Para que a gente vá praticando e a coisa vá tomando cada vez mais forma. Aqui, isso que a gente está programando já conseguiria ser colocado integralmente dentro de um sistema. A gente conseguiria recortar e colar dentro de um sistema e já estaria funcionando. Então a proposta é essa, a gente ir fazendo essa migração aos pouquinhos até o momento que a gente não sente e já tá produzindo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se frustrem, mais uma vez. Não entendeu, volta os vídeos. Se tá muito rápido, coloca mais devagar. Assiste quantas vezes for necessário. Busca outras listas de exercício e qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição para ajudar. Um forte abraço e até a próxima aula.